O Supremo Tribunal Federal retirou nesta segunda-feira o sigilo da gravação de uma reunião entre o ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Alexandre Ramagem, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tratava do caso do senador Flávio Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal, a gravação revela Bolsonaro, Ramagem e advogadas de Flávio discutindo em 2020 um monitoramento contra auditores da Receita Federal responsáveis pela investigação sobre o suposto desvio de salários, conhecido como rachadinha, no gabinete do senador então Flávio Bolsonaro. A gravação foi obtida no contexto das investigações da Polícia Federal sobre o alegado uso da ABIN para espionagem e monitoramentos ilegais durante o governo Bolsonaro. Ângelo Rigon, e aí? Estão dizendo que o Bolsonaro não sabia dessa gravação aí. Será que sabia? Não sabia? Como é que tá? Eu acho que o Ramagem ali não foi muito legal ao fazer a gravação. Porque ela só confirma aquilo que já vinha sendo divulgado. O uso, durante o governo passado, da máquina pública para a família dele, como ele admitiu naquela famosa reunião que tinha 503 palavrões. Ninguém pega aquele vídeo para ensinar filho, para educar filho, inclusive. Mas o uso da máquina pública para uso pessoal não é uma coisa nova, não começou ontem, já aconteceu várias vezes, inclusive com esse prefeito que utilizou máquina pública para distribuir convites de casamento, para coisas particulares, para entregar flores, né? E, se isso acontece com um presidente de Câmara, com um vereador, você imagina o que pode acontecer com o presidente da República, cujo poder é infinitamente maior, né? Então, é algo que tem estrutural, não é localizado, é estrutural e que deveria ser objeto de um item, pelo menos, na reforma política. Tem algumas coisas no Brasil que, por falta de regras, né, você deixa passar. Vamos citar, por exemplo, a pré-campanha eleitoral. A gente teve recentemente aqui cancelado por uma denúncia anônima, que não é tão anônima assim, a gente sabe quem fez, contra uma festa do vice-presidente da Câmara, Mário Verri, que é do PT. Uma festa que existe há mais de 10 anos, a tradicional festa. Estamos em pré-campanha, mas só que não há regras. No entanto, a decisão cabe a cada cabeça, a cada juiz. No entanto, festas semelhantes foram realizadas por pré-candidatos de outros partidos e nada aconteceu. A gente tem uma corretora e advogada que está com uma propaganda irregular na frente do estabelecimento dela desde a campanha de 2022 e não aconteceu nada. É aquela coisa do Ministério Público ser acionado, né? Não basta a gente só reclamar. Eu, pelo menos, faço a minha parte, que é divulgar. Agora, a questão, eu não sou candidato a vereador, então tem muita gente aí que deveria ser impugnada por campanha eleitoral antecipada, que também, na minha parte, significa o desuso, no caso, a ignorância do que estabelece a legislação. Daniel Matos, 1 minuto. Kim, esse é um tema complicado, né? Mas quando se tem, igual disse ali, contra fatos não há argumentos. Então a rachadinha, aos poucos a gente gostaria muito que esse crime fosse acabando, né? A gente já viu casos aqui com vereadores em Cianorte, com vereadores em outro município. E se realmente aconteceu esse fato, se aconteceu realmente, se tem as provas, que se punam. Independente se é Bolsonaro, se é PT, qual que é o partido, está errado. E está errado também quem recebe a rachadinha. Quem está de acordo com isso, não só o seu patrão que oferece, mas quem recebe também deveria ser condenado. Porque ninguém faz nada sozinho. Então, assim, se é um mês e tudo, beleza, ok. Agora, se é uma coisa rotineira, quem recebe está errado também. Se só tem a rachadinha, porque alguém aceita. Então, tem que ser mudada a forma de pensar, tem que ter o crime, tem que ser punido severamente, independente de lado. E se não tem o que pagar, se não tem o crime, se não tem crime, então que se investigue. Abram-se ali os cofres, né? Porque é uma situação muito ruim. É uma situação que a gente sabe que acontece, mas que nada, né? Parece que agora, aos poucos, a gente já viu o caso de vereador perder mandato aqui na nossa região. A gente espera que suba para deputados, para senadores, governadores, presidentes. Enfim, é uma prática que é ilegal, é crime. E, na minha opinião, é crime tanto de quem paga quanto de quem recebe. Edivaldo Magro, você ouviu as gravações? Eu ouvi parte delas ontem. Eu só quero lembrar que um membro dessa bancada aqui já defendeu a regulamentação da rachadinha. Tá lembrando? Não vou dizer nome aí para não constranger a figura. Mas vamos lá.
Ontem... Regulamentar a rachadinha. Regulamentar a rachadinha, né? Mas você até O causou... senhor deveria... O senhor deveria... Como que é deveria- essa regulamentação? Como que é regulamento? Não, Eu não não. sei quem é. Como que é Eu não sei, regulamento? eu não sei qual que é o Deixa eu membro falar aqui. agora, deixa eu falar agora. O senhor deveria assistir a gravação de que esse meliante tenha falado suposto... Foi você? a suposta Eu não me regulamentação. lembrava, era O você. senhor me respeite, tá? Mas foi O senhor você, me eu respeite. não me lembro. Não me Se lembro. atente ao seu regulamentar comentário, a vai lá. Você mesmo. Vai lá, se atente ao Meu comentário. Deus. Concluir aqui. Mas enfim, é 20 passado, segundos. você evoluiu. Ó, Eu vou te defender. 20 segundos. A Não precisa, regulamentação- obrigado. a regulamentação da rachadinha. essa prática, né, nada republicana, de tomar algumas decisões internas em benefício próprio, é muito comum. Não é comum quando alguém grava, né, e se torna público. Vamos deixar claro, onde o Alexandre Ramage, ele justificou. Ele disse que foi gravado a pedido do Bolsonaro, porque na reunião participaria um polícia, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, já foi governador ou não, que estaria na reunião para fazer uma proposta nada republicana. Então, como forma preventiva, ele queria gravar a conversa com o conhecimento e a pedido do Bolsonaro para que fosse preservada informações ali, caso vazasse alguma coisa, eles tinham gravação que não foi bem aquilo. Essa foi a justificativa do Alexandre Ramage. Não deixa de ser inteligente. O que eu ouvi ontem não é comprometedor. É um movimento dentro da instituição, obviamente para preservar o filho do Bolsonaro, mas até agora são quase 90 minutos de gravação, então tem muitas coisas inaudíveis no áudio. Eu inclusive reproduzi o texto todo ontem, eu vou oportunamente Então ler. é por isso que a mas defesa isso disse vai- que é perseguição isso contra vai- o Bolsonaro, Não é né? perseguição. Sim, Ó, mas a esse é defesa um disse dos que não. elementos. Não, mas o senhor Edvaldo ouviu acabou que de não falar tem- que não tem nada Eu que estou possa... dizendo, nesse momento, exatamente. o que eu vi O que eu exatamente... acho um absurdo você falar, porque isso foi durante o horário de serviço. Ele usando a máquina pública, o Palácio do Planalto, funcionários que pagos pela gente para defender a família. Foi um advogado Só lá a levar gravação uma é um crime. proposta. Olha, o que foi divulgado até agora, o que eu ouvi até agora não é tão incriminador. Então, quer dizer Ainda que que- levanta os indícios, que justifica a investigação, que justifica mesmo posterior. Aliás, o Rigon, isso é uma ponta do iceberg. Isso é muito pequenininho, ainda do monte de converseira que os É bolsonaristas engraçado que estão só aparece envolvidos, né? a família Bolsonaro, Bolsonaro. Ninguém aguenta mais falar disso. Agora, se tratando de rachadinha, né? Se começar a olhar direitinho aí, tem muito, Mas a gente pode político começar por que cai. Maringá, pelo que Pode tal. começar por Maringá. Já tem vereadora caçada Exatamente. por causa Vereadora disso. tem eu deputado Vai lá, que tem o Regiane, nome já aí. vai. É necessário Não, acho que é regulamentar exatamente mesmo. isso. Regulamentar Regulamenta-se a a rachadinha. rachadinha. Agora, me explica uma coisa. Quando você recebe o salário em folha, me explica aí. Eu vou jogar pra você, Edivaldo. Você recebe o salário cheio, você faz a rachadinha. Aí você vai pagar no final, sobre você... Oi? Você paga Não, duas mas vezes? Edivaldo não faz como que ele vai Ah, saber. para com isso, né? É Para muito, com é, isso. é muito mais organizado que Para esse. com É muito isso, modesto. para É com bem isso. mais sofisticado. É, Você pois é. divide, Profissional. inclusive o acerto. É profissional, não é Por picaretagem. É isso isso. que a É isso, regulamentação é então, importante. Aí quando né? você vai... Não, porque é você com você mesmo em relação à tua situação fiscal. Daí você faz o quê? Como é que passa tudo isso? Passa, Entendeu? bom, Como é que Porque acontece você essa divide do articulação começo de ao tudo fim, inclusive o acerto financeiro, da saída, por exemplo, da Câmara, da Décimo terceiro, Prefeitura, férias. 13º, tudo é rachado. Tudo é rachado. Mas Agora, como que sinto regulamenta, Kim? Como que é essa isso? regulamentação? É, como que é? Fernando Tupan, como é que faz a regulamentação aí em Curitiba? Porra, Kim, rapaz, tá de sacanagem, né? Eu não me lembro de você ter defendido a regulamentação da rachadinha, mas se o Edivaldo falou, deve ter alguma sacanagem por debaixo dos panos aí. Mas, olha, eu vi esse áudio também, não tem nada que comprometa, é mais narrativa da esquerda, que a esquerda fica inventando coisas que não existem. Olha quantas coisas já aconteceram aí no passado, que, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, mas na hora de colocar as coisas mesmo no papel, você vê que são coisas falhas. E até essa história das joias, assim, para um pode, para outro não pode. Como que isso funciona? O Brasil é um país das desigualdades. Mas quem, Rafael, antes que eu perca meu tempo aqui, que está acabando, eu preciso mandar parabéns pro meu irmão Sérgio Tupan, que hoje é aniversário dele, e ele está lá na terra do Tio Sam, e estava assistindo quando o Trump levou o tiro na orelha. Olha só que sorte dele. Como o Rigon falou ontem, virou para a esquerda e
e viveu só pela viradinha de cabeça. Quem, Rafael? Meu Deus do céu, Tupã. Um abraço então pro Sérgio Tupã. Feliz aniversário aí pra ele.